queridos irmãos e irmãs, Pai seja com todos em nome de Jesus. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para apresentar a nossos irmãos e amigos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da sua palavra. E aproveitando esta oportunidade, eu quero saudar todos com a paz de Jesus Cristo. O tema de hoje é Cristo, o nosso intercessor perante Deus. Então, com base no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que nos diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui podemos ver, amados irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, que Jesus Cristo, ali no momento que estava crucificado, nos minutos finais da sua vida, Jesus ele estava intercedendo em favor dos seres humanos. Mesmo nas piores situações de sua vida, Cristo nunca esqueceu do seu povo em nenhum só momento. E mesmo não ainda exercendo o seu como estava na profecia, mas Jesus sempre intercedeu pelo seu povo, sempre apoiou, sempre esteve do lado do povo de Deus. Então aqui vemos que Jesus ele intercede pelos pecadores, mesmo eles não reconhecendo o grande amor, o grande sacrifício que Cristo estava ali realizando. Jesus ele intercede por todos. E o apóstolo Paulo ele nos falando posteriormente no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versos de 5 a 6, diz assim a palavra de Deus: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus também lá no seu tempo, ele diz claramente, como está escrito na palavra do Senhor: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então a palavra de Deus nos deixa claro que só existe um mediador que pode exercer essa função, que é Jesus Cristo. Não existe ninguém mais que possa exercer essa atividade de mediador e perante Deus, a não ser Cristo Jesus, né? Então, pela graça de Deus, nós temos este privilégio de ter alguém justo, de ter alguém com capacidade de fazer essa mediação perante Deus ao nosso favor, que é Jesus Cristo. Ele que foi tentado em todas as circunstâncias, nas piores tentações que alguém possa imaginar. Ele passou por todas as provações, nos dando o exemplo de perseverança, de paciência e de todas as coisas que se possa mencionar. Cristo nos deu exemplo para que possamos seguir os seus passos. Continuando a palavra de Deus, diz mais o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então o Senhor Jesus Cristo ele se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar, que se deve dar, em outras palavras, em tempos oportunos. Então, se não fosse Cristo fazer o grande sacrifício pelos seres humanos, nós estaríamos perdidos, estaria sem direito de vida eterna. Mas pela graça de Deus, esse nosso advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos possibilitou hoje
não somente nós que vivemos hoje, mas as pessoas de todos os tempos têm a oportunidade de vida eterna, e por isso ele, como diz aqui a palavra, ele faz essa mediação entre Deus e o seu povo. Então, continuando a leitura, em Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 2, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então aqui eu posso falar novamente do grande trabalho feito pelo Salvador, o Senhor Jesus. Repetir aqui, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, por que ele faz menção que não o homem? Porque o verdadeiro tabernáculo, quem construiu foi Deus, né? Foi Jesus Cristo. Em uma determinada época, o Senhor ordenou que os homens fizessem um tabernáculo, uma cópia do tabernáculo. E por isso é que o apóstolo menciona que não foi o homem que construiu o verdadeiro tabernáculo. Quem construiu foi Deus. Ele, como ministro do verdadeiro tabernáculo, ele exerce essa função em nosso favor, pela graça de Deus. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Amém? Então vemos aqui que se o sangue de animais naqueles tempos bíblicos, eles purificavam os contaminados, muito mais agora, diz a palavra de Deus, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus por nós, né? Então é isso. A palavra de Deus nos fala claramente sempre do passado e também do presente, né? Desse trabalho tão maravilhoso que Cristo ele exerceu e exerce em nosso favor. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, né? Então Jesus Cristo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança. Então existe aqui uma grande promessa. Todos nós sabemos que a grande promessa é a vida eterna, que Cristo fez a todas as pessoas que o aceitam, e sem exceção, claro, a todas as pessoas, mas existe um procedimento pelo qual as pessoas irão receber essa herança, que é a vida eterna, e o procedimento é aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, obedecendo a sua palavra, e o Espírito Santo nos capacita para cumprir, obedecer a todos os requisitos que estão escritos na lei do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 24 e 27 diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então aqui mais uma vez ele repete que Cristo não entrou em santuário feito pelos seres humanos, mas no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós sabemos, o trabalho ministerial de Cristo está a finalizar, e todos que acompanham o trabalho de Cristo, a intercessão, o trabalho que é o final mesmo, como nós sabemos, está se cada vez mais se aproximando do dia final. E aí ele diz assim: Filhinhos meus,
Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Então essas palavras lindas, maravilhosas de um Deus de amor, de um Deus que se relaciona com seus filhos, nos fala claramente dessa forma: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro, né? Então, enquanto a porta da graça não se fechar, o tempo de graça não se acabar, temos essa oportunidade. Mas devemos viver como a palavra de Deus nos aconselha a viver, de sobreaviso. Há 4 atividades que nós, como cristãos, devemos praticar diariamente: é vigiar, trabalhar, orar e esperar a vinda de Cristo. Essas 4 coisas nós não devemos deixar de praticar em nenhum só momento, pois, como diz a história, a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia nem a hora, e por isso devemos estar cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, o último dia de oportunidade. Cristo, ele tem esperado pacientemente a todos que se convertam a Ele, porque quando a porta da graça se fechar, aí não terá mais oportunidade para ninguém. E os piores dias, os piores acontecimentos que alguém possa imaginar, dali para frente vai acontecer. Então, para resumir, diz mais aqui em Hebreus capítulo 9, 27, e assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, aqui a palavra de Deus é bem clara, né? O juízo, como nós sabemos, existe 2 períodos, né? O primeiro conhecido como o período juízo investigativo, e começou pelos que morreram, terminará com os vivos, e posteriormente, já é uma outra parte, o juízo daqueles que se perderam, que não aceitaram a Cristo. Então esperamos que as pessoas que acreditam em Cristo Jesus possam ser sensibilizadas pelo poder do Espírito Santo, aceitar a Cristo enquanto tem a oportunidade. Cristo vai voltar brevemente, e os acontecimentos nos falam isso claramente a cada dia, e por esta razão devemos nos apegar à sua palavra, como está escrito. Por esta razão nos apeguemos às verdades faladas, para que delas jamais nos desviamos. Deus seja louvado em nome de Jesus, e que Deus nos dirija cada dia pelo seu Santo Espírito e nos dê força para cumprir a mesma.